Bem que televisão não tem cheiro, né? Mas olha, o barulhinho aqui dessa friturinha que eles estão fazendo, misturado com esse cheirinho bom, realmente, ó, já abre o apetite meio-dia, né, gente? É o horário do almoço, né? Daqui a pouco a gente vai descobrir se a ansiedade também mexe com o nosso apetite, viu? Sim, legal. Será que mexe? Interessante, viu? Muito é interessante. E olha, gente, agora sim, eu tô aqui com a doutora Gabriela Arnaz, que vai conversar conosco sobre saúde mental. Agora, doutora, mudando um pouquinho de assunto, algo que tem chamado muito a atenção nos últimos dias, inclusive ganhou grande repercussão nacional e também nas redes sociais. Falando um pouquinho de saúde mental, é o programa A Fazenda, que é aqui da Record, né? As pessoas estão extremamente exaltadas. A gente percebeu, doutora, recentemente, agora logo pós-pandemia, que muitos casais vieram até falar, olha, puxa vida, eu sou casada há 5, 10, 15 anos e aí me separei, né, pós-pandemia. Porque eu não conseguia conviver com meu marido. Muitas vezes a pessoa falava, olha, eu trabalho de manhã e encontrava o marido à noite, mas aquela rotina de ficar preso dentro de casa, de ter que conviver mesmo com as pessoas da própria família e algumas do próprio sangue, né? Quando a gente fala de filhos e tal, não conseguiram literalmente segurar a onda. Disseram, olha, não aguento, é muito estresse, é muito pesado. Antes de você entrar nesse assunto, eu vou pedir para que vocês assistam comigo, Carol também, que já está acostumada há muitos anos a lidar ali com o ser humano, acompanhar um videozinho da Fazenda. Dá pra gente acompanhar, minha querida aí, a Ingrid? Então vamos acompanhar um pouquinho de briga que tá rolando aí na Fazenda. Vamos lá. Você é burro, preguiçoso. Porque tá preocupada. Você é manipulador das menininhas fraquinhas. Mulher, mas se eu sou manipulador, como é que eu sou burro? Não dá. Isso. Ou eu sou manipulador ou eu sou burro. Você é um manipulador burro, porque você manipula pessoas burras. Não, ai, não meu dá. amor. Então é A só mais você. inteligente daí se chama Débora Albuquerque, viu? Não gosto dela. Mas a mais inteligente pra mim é a Débora. Como é você que veio atrás de mim? Pra mim é a mais inteligente. Esse nem vai segurar, né? Falando olho dele. Quando minha família começa a brigar, gente, olha aí. Melhor do que ser sacado, só observando as mulheres tomando banho. Fala um negocinho bem simples. Precisam pra comprar casa, outros pra comprar carro, outros pra comprar comida, outros pra sustentar seus filhos. Tá? Então você respeite isso. Nojento que você fez. É nojento que você fez. Tá? Nojento. Nojento. Não me interessa. Não me interessa. E se você não tem, é mais um motivo pra você não ter falado isso dele. Tá? Mais um motivo. Mais um motivo. Vou comprar. Eu vou comprar. Gente, de qualquer coisa que acontecer. Vamos dar uma paradinha aí nesse vídeo. E olha, doutora, é no mínimo assustador. Sim, bastante. Né? Porque nós estamos vendo pessoas aí que estão acostumadas a se expor, principalmente nas redes sociais, que tem um convívio com os seus seguidores, os seus fãs, e de repente está todo mundo descontrolado. Começo te perguntando, doutora, a gente que agora, dia 10, foi comemorado aí o Dia Nacional da Saúde Mental. O que está acontecendo com a nossa saúde mental? Fernanda, boa tarde. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui. Bom, acho que a nossa saúde mental está bastante comprometida, né? Não só pela pandemia, mas como você mencionou, pelo uso constante das redes sociais, essa busca por aprovação, né? Tá o tempo inteiro online. Então, acho que são vários fatores que contribuem para uma saúde mental comprometida, né? Cansada. E que gera esse tipo de situação, conflitos, né? Atitudes bastante impulsivas. Essas cenas que a gente vê de briga, de discussão, demonstram uma impulsividade, né? Uma dificuldade de controlar quando você é desagradado, quando alguém te confronta, ou quando alguém pensa diferente de você, né? Então você simplesmente explode numa briga, numa discussão e acaba expondo ali o que você acha, né? A sua verdade. Então, acho que as pessoas estão bastante intolerantes, né? Umas com as outras. Eu acho que a doutora definiu muito bem. A gente
nós estamos intolerantes uns com os outros. Muitas vezes. Vocês podem ver que, infelizmente, até mesmo violência no trânsito aumentou absurdamente. A gente costumava falar, olha, o que a gente aprendeu com a pandemia, agora serviu de lição e não. Parece que estava todo mundo numa caixa, né, doutora? E que, de repente, abriram essa caixa e que as pessoas não... Elas se perderam, elas não sabem como administrar isso. Inclusive, já tem gente mandando pergunta, a gente já responde aqui. Agora, doutora... Até que ponto é preocupante essa crise de ansiedade que parece que é generalizada? É bastante preocupante mesmo, Fernanda. Acho que na pandemia as pessoas se deram conta de que podem ter sim um transtorno mental, né? De que não estão saudáveis. Acho que, como você mencionou, começaram a se perceber, entrar em contato com as suas emoções, e ali numa bolha, na sua casa, com a sua família, e várias questões vieram à tona, né? Então, a gente começa a se preocupar quando a gente tem 3 fatores, né? O primeiro é frequência, então eu estou sempre ansiosa, né? O segundo é a intensidade, a minha ansiedade é acima do esperado, acima do normal. E o terceiro item é prejuízo, então... Eu fico ansiosa sempre, numa intensidade muito alta, e tenho prejuízos na minha vida social, profissional, né? Como você colocou, me separo do marido, me demito do trabalho, né? Brigo no trânsito. É verdade. Agora, até que ponto que a gente pode dar uma reviravolta nisso e mudar essa situação? Olha, daqui a pouquinho a doutora vai mostrar um gráfico dela aqui, que é mais ou menos um teste pra gente, tá? E eu confesso pra vocês que eu já fiz e já me assustei. Ela elenca ali 10 itens para você identificar se de repente você realmente está sofrendo uma crise de ansiedade. Mas antes eu vou pedir para responder alguma pergunta. Se você tiver alguma dúvida, aproveita que a doutora está aqui conosco, manda a sua dúvida aí que a gente pede para que ela responda. Ingrid, a gente pode colocar uma dúvida agora? Olha, é da Maria aqui de Campinas. Um beijo, Maria, muito obrigada, viu? Boa tarde, Fernanda. Quais são as principais causas da ansiedade? Ligadinha no balanço, ó. Obrigada, Maria. As principais causas da ansiedade, quais seriam então, doutora? A ansiedade é uma emoção, né, um modo de estar que é saudável quando a gente tem uma coisa nova na nossa vida. Então, um novo emprego, um desafio, né, de carreira, ou quando a gente vai se casar, um grande evento gera ansiedade. Isso é natural, isso é saudável, é esperado até que se sinta. Começa a se tornar preocupante quando essa ansiedade ela vai para além dos padrões normais, né? E para todos os motivos. Então, não apenas para um motivo novo na minha vida, mas eu começo a me preocupar e pensar no futuro sem um motivo aparente. Então, eu me preocupo com o dia de amanhã, algo vai acontecer com o meu filho, algo vai acontecer aqui no programa, algo vai acontecer na rua. Você tem um medo constante ali. Um medo constante, uma preocupação de futuro de todos os aspectos, num nível exacerbado. Então, essa é uma ansiedade que a gente pode falar que é um transtorno de ansiedade. Quando eu começo a ter medo e pensar nesse futuro constantemente e sempre achando que algo ruim vai acontecer. A gente tem mais perguntinha aí do nosso telespectador. Vou pedir para colocar mais uma. Eles estão mandando muitas. Olha, a Thalissa aqui de Jaguariúna. Um beijo, Thalissa. Boa tarde, Fer. Boa tarde, meu amor. Não consigo dormir direito, principalmente durante a semana. Fico extremamente cansada, mas mesmo com sono eu não durmo. O que pode ser, doutora? É a insônia, né? Quando você precisa dormir, tem o sono, mas não consegue. Os seus pensamentos ficam ali acelerados, tomando conta de você. Com esse único critério, eu não posso dizer o que é, né? É só um sintoma. Mas alguns transtornos, como o transtorno de ansiedade, até mesmo um transtorno depressivo, tem a insônia como característica principal. Então, é importante você procurar um psicólogo, né, e fazer uma avaliação para saber se essa insônia é proveniente de um transtorno ou não. Doutora, diminuiu hoje aquele tabu que muitas pessoas tinham de falar, psicólogo é para doido, né? Eu não vou fazer terapia, a terapia não é para gente normal. As pessoas usavam exatamente esse bordão. Isso diminuiu, doutora? Diminuiu muito, especialmente no pós-pandemia, né, de tudo isso que vivemos, diminuiu bastante. Acho que hoje as pessoas entendem que cuidar da mente
cuidar do cérebro é como cuidar de qualquer outro órgão, né? Se eu tenho uma dor no pulmão, Com no certeza, fígado, eu procuro um médico. Se eu não tô bem da cabeça, eu procuro um psicólogo. Preciso de ajuda. Tem mais perguntinha aqui do nosso telespectador. É a Flávia de Indaiatuba. Um beijo, Flávia. Obrigada por participar. Olha, os sintomas de ansiedade podem ser semelhantes com o da depressão, doutora? Não são semelhantes, tá? Não são? Não são. A ansiedade é essa preocupação de futuro, que gera uma agitação, que gera uma inquietude, que pode gerar até sintomas físicos, taquicardia, suor, né? Dor de cabeça. Então, essa é a ansiedade. A depressão é mais uma tristeza, profunda, né? Uma tristeza profunda, uma vontade de ficar deitado, de ficar quietinho, de se acolher, de não fazer nada. Então, são transtornos bastante diferentes, de categorias diferentes também. Vou pedir agora para nossa chefe de jornalismo, a Ingrid, colocar então essa tabelinha onde a doutora lista esses sintomas, porque eu já vi que muita gente está confundindo. Tem várias perguntas no mesmo sentido. Olha, ela está falando como funciona a mente com ansiedade. Como é que será que funciona uma mente que está tendo essa crise de ansiedade? E aí a doutora listou aqui algumas coisas. Olha, preocupa-se em excesso. Avalia-se sempre de forma negativa. Medos constantes e irracionais. Inquietação ou sensação de estar sempre nervoso. Sensação de cansaço, falta de energia. E aí a gente tem mais 5 itens aí. Pedir para colocar o próximo, olha. Enxerga o perigo constantemente. Dificuldade de se concentrar. Insônia e outras alterações do sono. Irrita-se facilmente e pequenos lapsos de memória frequentes. Acho importante a gente enfatizar isso que a doutora falou agora, porque inclusive muitas pessoas mandando aqui, se não sabe, não consegue identificar se é um pânico, né? Uma depressão ou ansiedade. Mas olha que interessante, a doutora disse que sim, a pessoa enxerga esse número 6, enxerga perigo constantemente. É o que você estava dizendo, doutora, a cada passo, a qualquer situação nova que ela tenha que enfrentar, ou mesmo do cotidiano, ela vê um risco. Isso, vê sempre um risco e sempre um resultado negativo. Vai dar errado, eu vou me frustrar, ou é perigoso. Então, eu estou sempre me antecipando às situações mesmas do cotidiano e vendo um perigo, achando que vai ser uma experiência ruim. Então, é um pensamento bem negativo e isso causa uma aceleração cardíaca. Isso olha, causa um mal-estar, causa insônia. Eu já soube de amiga minha que chegou a desmaiar no meio do nada e era uma crise de ansiedade. Isso, um transtorno de pânico. A gente tem mais perguntas aqui, não vai dar para responder todo mundo, mas olha, a Ingrid chamou a atenção para a pergunta do Marcos aqui, que é a seguinte, olha, obrigada, Marcos, por nos acompanhar. A ansiedade pode vir a gerar algum tipo de doença, doutora? Claro, doenças psicológicas, né? Então, um quadro de ansiedade grave, você pode ter vários transtornos psicológicos, como também doenças físicas. Então, a enxaqueca, né? Proveniente de todo esse pensamento acelerado, de toda essa ansiedade. Então, pode ser também, né, uma doença física também. Hoje, já sabe-se que mente e corpo estão conectados. Sim. Então, se sua mente não está bem, isso transfere para o seu corpo. Da mesma forma, se o seu corpo não está bem em algum outro órgão, né? Isso transfere para sua mente. Então, cuidar dessa mente é extremamente importante. Mais uma perguntinha do nosso telespectador aqui, que é a Daniela. Olha, boa tarde. Eu tenho 30 anos e 3 filhos, um de 2 meses. Noite passada, ao dormir, comecei a sentir medo do meu próprio quarto. Olha isso, doutora. Sensação de morte e falta de ar. E chorando muito, eu sentia como se algo ruim fosse acontecer. Olha a situação da Daniela, doutora. Muito complicado, né, Daniela? E são sintomas, pelo que você relatou aí, de uma crise de ansiedade mesmo. Esse medo de que algo vai acontecer sem você ter sinal nenhum de que vai acontecer. Você está na sua casa, na sua cama, no ambiente que teoricamente é confortável e seguro para você, mas você está ali pensando que pode morrer, que o quarto pode, né, pegar fogo, alguém pode entrar. Então, são pensamentos extremamente ansiosos e que fazem mal, né? Fica um mal-estar mesmo. Agora, isso que a doutora está falando é muito sério. Eu, como tenho uma rede social muito forte, a gente recebe inúmeros, né, dúvidas,
comentários, e às vezes as pessoas também usam a gente um pouquinho para desabafar alguma situação. Sim. E não é, gente, olha o que a Dani disse aí, que ela estava no conforto do quarto dela, tranquila, tem os filhos dentro de casa e de repente parece que vira uma chave e a pessoa entra num pânico e fala tudo de ruim vai acontecer. Isso não é específico da Daniela, que resolveu participar aqui e abrir a história dela conosco, não. Isso tem acontecido cada vez mais. Doutora, a pessoa que sofre de ansiedade, claro, precisa procurar um especialista dessa área, que ele, melhor do que ninguém, como é o caso da doutora, que vai te mostrar quais são os melhores caminhos. Isso. Mas a dança costuma dar muitos bons resultados, eu já ouvi isso, e serve como essa terapia também, doutora? Serve. A dança, a atividade física, você estar em contato com outras pessoas, fazendo uma atividade que você gosta. Então tem a questão social, tem o bem-estar, tem a questão da autoestima, né, que a Carol colocou. Então a dança, que é uma atividade física, é essencial. Inclusive, um dos meus trabalhos na clínica de psicologia é ajudar o paciente a encontrar uma rotina saudável. O que ele pode fazer, que ele gosta, que ele se apaixone, que ele tenha prazer e que vai gerar para ele sensação de bem-estar, né? Que vai gerar para ele uma qualidade de vida, e a dança é um dos caminhos, com certeza. Mas eu acho que é muito importante, né, a gente ver até onde vai o nosso limite. E isso não é feio, isso não é vergonhoso, isso não faz de você menor, isso pode acontecer com qualquer um. A gente vive num estresse danado, onde o preço está cada vez mais alto, onde o salário dura cada vez menos, né? Onde você colocar o alimento ali pro teu filho, hoje em dia é você lutar com leões. A gente sabe disso. Então, como é que a gente lida com tudo isso? Com especialistas, né? Com terapias. A dança, por exemplo, que eu acho que é maravilhosa, eu gosto de dançar desde pequeno, não danço lá essas coisas não, mas eu gosto bastante. Eu acho que é a pessoa dar esse primeiro passo, esse start aí, falar, eu preciso fazer alguma coisa para me ajudar, né? Isso, sair da inércia, né? E buscar ajuda. Eu acho que você falou tudo, procurar um profissional, mostrar para você mesmo, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, e não há nada de errado nisso, muito pelo contrário, tem profissionais especializados nisso que vão te ajudar, que vão te apoiar, e buscar algo que te faça bem, né? Como a dança, por exemplo.